tudo que envolve algum tipo de exercício mental, ele contribui de uma certa maneira. O diferencial principal que teria no Guia dos Apodíticos é que ele não trata propriamente de apenas você desenvolver métodos que seriam artifícios, né, para facilitar a solução, e sim realmente compreender melhor como as coisas funcionam, né? Acho que esse seria o ponto, talvez, o diferencial. Perfeito. E você fala bastante sobre o pensamento crítico e o raciocínio lógico. E isso é importante um alto QI, né, para conseguir desenvolver um bom pensamento crítico, um bom raciocínio lógico. E qual a importância, né, para você já deixar isso claro para o pessoal, de hoje em dia a gente ter um pensamento crítico e um raciocínio lógico? A Tamara ela fez uma apresentação no livro que ela fala sobre isso, eu achei muito interessante a abordagem que ela dá, em que ela comenta sobre a importância do pensamento crítico, especialmente, ao longo da história. Ela comenta, eu não sei se eu deveria dar um spoiler do livro, mas eu vou tentar resumir só esses pontos, que antigamente era muito importante, nossos ancestrais de 40 mil, 50 mil antes de Cristo, era importante que as pessoas não pensassem criticamente e simplesmente seguissem a manada. Era muito importante seguir a manada, porque se você se desvia da manada e vem o leão te devora e você está frito. Você tem que seguir a manada, você tem mais probabilidade de sobreviver. Se você não tem muitas opiniões próprias, simplesmente se limita a acompanhar, né, o rebanho. E nos anos mais recentes, especialmente nas últimas décadas, nos últimos séculos, isso foi mudando, né? E atualmente é muito importante que você, especialmente com o desenvolvimento tecnológico e científico, né? A partir do momento que se formou uma civilização tecnológica, a importância de ter opiniões críticas diferentes do padrão foi se tornando cada vez mais importante, né? Nos anos mais recentes mais ainda. Porque se não houvesse essa divergência de opiniões, especialmente opiniões que propõem soluções novas, abordagens novas para problemas antigos, nós estaríamos vivendo em cavernas ainda, né? Estaríamos fugindo de feras no meio da selva e subindo em árvores, né? Passando fome a vida inteira, morrendo com 17, 18 anos de idade, perdendo os dentes antes de morrer, então morrendo de qualquer infecção. Construindo casa de palha. Pois é, então todos esses processos, todos os avanços tecnológicos que nós temos hoje são consequências justamente de analisar criticamente o que era feito de uma certa maneira, reformular, testar maneiras novas e selecionar aquelas que funcionam melhor, né? Todos os avanços decorrem basicamente disso. O Thomas Edison tem uma frase dele importante, que ele fala que o sucesso depende de 99% de transpiração e 1% de inspiração. Não é exatamente isso, né? Esse 1% de inspiração, na verdade, pode até ser que tenha 99% de transpiração e 1% de inspiração, mas esse 1% de inspiração, ele responde por talvez 99,999% das inovações, né? Então, a transpiração é muito importante, a dedicação é muito importante, mas se não houver um processo criativo, inovador, que está trazendo novidades diferentes dos tradicionais, você ficaria só produzindo, tipo, puxando arado, né, e construindo utensílios de argila para fazer as mesmas coisas sempre. Então, seria muito trabalho e pouca produção original. Então, esse 1% de inovação que o Thomas Edison se referia, na verdade, é esse 1% que vai produzir todas as inovações tecnológicas que nós temos hoje, inclusive na área de medicina, transplantes, né, o que prolonga a vida. Nós temos atualmente 84 anos de expectativa de vida média, antigamente era 17, 18 anos. Então, e a qualidade de vida também, água potável, energia elétrica, né, isso sem contar a internet e outros recursos. Então, tudo isso dependeu ao longo da história dessa transição de antigamente seguir a manada e repetir o que os outros faziam para evitar correr o risco de ficar sozinho e ser devorado por uma fera ou sofrer algum ferimento e morrer ali sem amparo nenhum dos outros companheiros, né? E nos anos mais recentes, cada vez mais essa característica de pensar de forma independente, ter opiniões originais e não só originais, mas tem que ser originais e melhores do que tradicionais, porque se tem uma opinião original, mas que é pior que as tradicionais, ela pode até ter alguma utilidade no sentido de que você vai levar um questionamento sobre aquele assunto, né? Então, mesmo que as ideias não sejam corretas, elas vão questionar aquele status quo
que todo mundo está seguindo sem questionar. Então, mesmo que elas não sejam corretas, algumas vão ser corretas. Então, se você tem 100 pessoas que estão questionando aquilo de diferentes maneiras, se 3 daquelas pessoas deram ideias corretas e as outras 97 deram ideias incorretas, aquelas que deram 3 corretas, mesmo aquelas que deram ideias incorretas, levaram a examinar aquele assunto e reconsiderar se ele estava correto ou não. Então, mesmo que estão incorretas, você vai confirmar que o status quo estava correto naquele ponto, ou pelo menos não havia uma evidência de falha naquele ponto. E aquelas que deram sugestões que aprimoraram, né, contribuíram naturalmente mais. E muitas vezes não são as mesmas pessoas. Então você tem as pessoas A, B, C, D, etc. A pessoa A e B acertaram naquela ocasião. Numa outra ocasião, são a pessoa E e F que acertaram o que era melhor ser feito. Então esse conjunto de opiniões, mesmo que sejam erradas, mas que sejam originais, elas vão, ao longo do tempo, construindo, né, os avanços que fazem a civilização progredir ao longo dos séculos. O Aristóteles, por exemplo, ele cometia muitos erros, né? Ele tem uma grande quantidade de erros. O próprio Newton cometeu muitos erros. Então, mesmo que as opiniões sejam erradas, mas que elas sejam diferentes do tradicional, elas acabam contribuindo para uma visão que pode evoluir, né, para um mundo melhor, para um mundo mais desenvolvido socialmente, tecnologicamente, culturalmente, educacionalmente, etc. Perfeito. Tu comentando isso me veio muito a imagem de um daqueles fluxos de rio, que quando sai um fluxo bem pequeno e começa a formar, acaba formando o rio mesmo naquele fluxo bem pequenininho que começou. Seria mais ou menos isso, numa lógica mais analógica, assim. Seria dificilmente, né, vai sair desse fluxo, só que uma ou outra eventualmente pode sair desse fluxo e formar um novo fluxo, né, nesse meio que desvio. Seria mais alguma coisa ou menos do tipo. Muitas vezes ele pode formar um que também não seja promissor, né? Que ele vai formar durante um tempo, começa a evoluir, degenera e não dá em nada. Pode também evoluir e formar um que vai gerar algo muito promissor. Então, tem muita aleatoriedade nesse processo também. Tem uma parte que não é tão aleatória e tem uma parte que depende grande parte da sorte, né? Se vai evoluir para algo que vai ser promissor ou não, é necessário sempre estar testando, né? E verificar se aquilo vai evoluir para algo que faz sentido ou não. Um processo natural em que aquilo que produz melhores resultados, naturalmente vai atrair, não, nem sempre naturalmente, às vezes aquilo que produz melhores resultados atrai uma rejeição muito forte, como no caso do Galileu, né, o Copérnico, quer dizer, eles propuseram modelos que eram melhores que os tradicionais, além de não atrair um reconhecimento, eles foram perseguidos, foram combatidos. Então, existem situações em que você propõe algo melhor que o tradicional para uma população que talvez não esteja preparada para receber e valorizar aquilo. Então, além deles não valorizarem, ainda podem combater, né, as ideias, porque eles têm uma tradição muito solidamente estabelecida, está muito cristalizada aquelas crenças, e eles não estão receptivos a reconsiderar se aquelas crenças são corretas ou não. Né? Eles simplesmente querem seguir aquilo e pronto, aquilo se transforma meio que numa religião, né? Não no sentido mais realmente de uma seita fanática, né? Nenhuma religião seria um termo mais apropriado, uma seita de fanatismo, de dogmatismo, que não tem margem para análise crítica e para procurar uma busca incessante pela verdade, né? Que seria o ideal tanto das religiões quanto das ciências, né? Perfeito. Você desenvolve um hábito de acreditar e é difícil mudar um hábito, né, ou excluir um hábito. Então você só vai seguindo acreditando no que vem e não desenvolve um senso crítico de parar e pensar o que está acontecendo e enxergar para um lado de fora. Isso varia muito de uma pessoa para outra e também na mesma pessoa, algumas são mais flexíveis para mudar. Elas podem até ser assim uma certa fase da vida e depois, de um certo ponto, elas podem evoluir nesse ponto e falar, será que essa minha conduta é a mais apropriada? Será que eu estou realmente, né, aquilo que eu acredito, será que realmente é verdade? Será que é a melhor representação da realidade? E tem outras que não, que seguem a vida inteira, né, e continuam pensando assim a vida inteira. E tem algumas que desde o início já são mais céticas, já são mais analíticas. Isso é perigoso para os dois lados, porque se a pessoa se questiona em tudo e ela não leva nada a sério, tudo ela acha que pode duvidar, e outra que acha que pode acreditar em tudo, nos dois casos é muito perigoso. É importante que haja um bom senso para filtrar o que tem um conjunto suficientemente robusto de evidências que mostra que é bastante plausível, mesmo que não seja um rigor matemático de demonstração, né, mas que tenha muitas evidências fortes de que aquilo provavelmente é daquela maneira. Aí você tem um detalhezinho que você vai questionar, por causa desse detalhezinho, isso aqui não pode ser que não seja assim.
talvez realmente não seja assim, mas só que você não deve dar uma importância excessiva àquele detalhezinho que está colocando em dúvida um conjunto muito mais robusto de evidências. A evolução da teoria da gravitação, por exemplo, quando se descobriu a inconsistência do periélio de Mercúrio, né, da precessão do periélio de Mercúrio, eles não substituíram a teoria da gravitação, eles continuaram usando a teoria da gravitação, mas fizeram ajustes que acabaram evoluindo para a teoria da relatividade, né? E não propriamente pelo periélio de Mercúrio, mas sim pelos experimentos de Michelson e Morley. Mas o periélio de Mercúrio foi um dos problemas que acabou sendo resolvido pela relatividade. Então, surgem muitas situações nas quais você tem esse tipo de fenômeno, né? Assim, Perfeito. E agora entrando realmente no tema da live, né, que é investimentos, começando bem do básico, para você explicar para o pessoal, para você o que é um investimento realmente. pois é, eu não sei se você chegou a ler o artigo no site, você está perguntando motivado por isso, que eu comparo investimentos com especulações. Você chegou a ler esse artigo? Eu dei uma lidinha por cima, mas mais ou menos para falar sobre essa questão para o pessoal. Eu não sei se é coincidência que você fez a pergunta ou se foi motivado por esse artigo.